Senhores, boa noite. Vamos continuar os nossos vídeos. A nossa última aula na faculdade tratou dos excluídos da sucessão, a declaração de indignidade. Estudamos a declaração de indignidade, fizemos a diferenciação com deserdação, estudamos os conceitos, as hipóteses, a natureza jurídica, o prazo, a legitimidade, enfim. De modo que na aula seguinte nós iríamos estudar herança jacente e petição de herança, mas em razão da suspensão das aulas passamos a gravar esses vídeos. Já gravei um vídeo e enviei para vocês, espero que todos tenham recebido e já estejam estudando, sobre herança jacente e herança vacante. E agora eu vou gravar um vídeo da petição de herança. Petição de herança que se encontra no Código Civil, no artigo 1824 ao 1828. Depois, amanhã, já vou gravar outro vídeo sobre sucessão legítima e eu vou precisar de aproximadamente umas 2 aulas ou 3 aulas para tratar da sucessão legítima, que é bem extensa. A sucessão legítima ela vai do 1829 até o 1844, portanto eu vou precisar de uns 3 vídeos para terminar esse conteúdo. Mas hoje nós vamos nos concentrar no estudo da petição de herança, que está aí no artigo 1824 ao 1828. Portanto, abra o seu Código Civil, que você precisa ler alguns artigos. Eu vou ler alguns artigos aqui com vocês, para a gente tentar ministrar esse assunto da forma mais fácil possível, da forma mais compreensível, de uma forma bem bacana, que a gente consiga amenizar esses prejuízos, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar. Senhores, tema da petição de herança. Introdução e o conceito. A petição de herança ela se encontra prevista no 1824 a 1828 do Código Civil. Ela também é chamada de petitio hereditatis, e significa pedir a herança. E o conceito de petição de herança pode ser extraído do próprio Código Civil, lá do artigo 1824. Esse artigo 1824, ele traz muita informação para definição do próprio conceito, da própria legitimidade ativa e propriamente da legitimidade passiva. Só no artigo 1824 a gente extrai muita coisa importante para a compreensão da petição de herança. Primeiramente, uma noção bem introdutória para que você se situe e possa compreender a petição de herança no âmbito das sucessões, ou no âmbito da sucessão, ou no âmbito do direito sucessório. A petição de herança, como o próprio nome já diz, é um pedido. Daí o nome petição. Petição significa pedir. Pedir a herança. Se ele está pedindo a herança, significa dizer que ele ficou fora dessa herança. E aí, a petição de herança é um pedido que o herdeiro excluído da sucessão faz em face de quem possua ou esteja na posse da herança que lhe cabia. Portanto, a petição de herança nada mais é do que um pedido feito pelo herdeiro, que se diz herdeiro, contra a pessoa que não é herdeira ou que esteja recebendo além do que deveria receber. Portanto, a petição de herança, a petição de herança pode ser definida, perdão, me engasguei, ela pode ser definida como um instituto de que se utiliza o herdeiro para ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, requerer a posse e a propriedade da universalidade da herança ou de parte da herança. Traduzindo melhor esse conceito, petição de herança nada mais é do que um pedido feito pelo herdeiro
para ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro, para que o Poder Judiciário declare que ele é um herdeiro e, consequentemente, em decorrência do reconhecimento da qualidade de herdeiro, ele também requeira, ele também deseja a posse e a propriedade da universalidade da herança ou de parte da herança. Universalidade se ele for o único herdeiro, ou parte da herança quando existem outros herdeiros. Então, a petição de herança nada mais é do que um direito conferido ao herdeiro preterido na divisão da herança para ver reconhecido em juízo seu direito sucessório, ver em juízo reconhecido a sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, obter a herança que lhe caiba, a totalidade dessa herança ou parte dessa herança. Essas explicações necessárias, introdutórias, podem ser extraídas do 1824. Acompanhe comigo. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Vamos explicar esse artigo. Quando ele diz, o herdeiro pode, em petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório. Obviamente, aí, ele está pleiteando a sua qualidade de herdeiro. Ele está pleiteando o reconhecimento da qualidade de herdeiro. Ele está pleiteando, portanto, que o Poder Judiciário declare que ele é herdeiro. Por isso que o artigo diz, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório. Ora, para ele ser herdeiro, ele tem que ser, para ele receber a herança, ele tem que ser declarado herdeiro. Portanto, o primeiro ponto, quando se postula, quando se ajuiza uma ação de petição de herança, é pedido de declaração de reconhecimento de herdeiro, ou seja, que o Poder Judiciário declare a qualidade de herdeiro. E declarando a qualidade de herdeiro, declarando que ele é herdeiro, obviamente ele vai obter a restituição da herança, ou seja, a totalidade da posse da propriedade, da universalidade da herança, ou parte dessa herança. Então ele vai obter a restituição da herança ou de parte da herança. Então você já consegue compreender que a petição de herança é o direito conferido ao herdeiro preterido, esquecido, que não fez parte da herança, de ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, de obter o direito à herança total ou parcial. Esse, portanto, é o conceito de petição de herança. E quais são os exemplos mais corriqueiros utilizados ou que ensejam a utilização da petição de herança? Imagine o filho que não foi registrado. Imagine o companheiro sobrevivente que não possui provas da sua qualidade de herdeiro. Imagine também o testamento que foi descoberto depois da partilha. Imagine que foi feita a partilha da herança e descobriu-se posteriormente que havia um herdeiro. Ora, se já foi feita a partilha desses bens, obviamente esse herdeiro que foi nomeado no testamento ficou de fora. Como é que ele faz para requerer o direito sucessório? Como é que ele faz para obter o seu direito sucessório? Através da petição de herança. Outro exemplo, imagine o filho não registrado. Imagine que o pai desse herdeiro faleceu. E os herdeiros registrados realizaram a divisão desses bens. Realizaram a divisão da herança. Realizaram o inventário e a partilha sem esse herdeiro que não foi registrado. Logo, esse herdeiro que não foi registrado, ele tem que buscar judicialmente o seu reconhecimento da qualidade de herdeiro e, consequentemente, a herança que ele caiba. Portanto, esse herdeiro vai se valer, vai manejar a ação de
petição de herança. É muito comum o ajuizamento da petição de herança acumulada com investigação de paternidade. É muito comum se ingressar com ação de petição de herança acumulada com investigação de paternidade, ou investigação de paternidade acumulada com petição de herança. O herdeiro, ele pede a sua herança e ao mesmo tempo ele não foi reconhecido, ele não foi registrado, ele pede, ele acumula essa ação com investigação de paternidade. Portanto, senhores, a ação de petição de herança é um importante instrumento de que se vale aquele herdeiro esquecido, aquele herdeiro que não foi registrado, aquele herdeiro previsto no testamento, aquele companheiro que não possui provas da sua qualidade de herdeiro e ele busca judicialmente o reconhecimento desse seu direito sucessório. Lembrando que se o herdeiro, no caso aqui, o companheiro, se ele já tem provas dessa qualidade de herdeiro, ele pode pedir habilitação no próprio processo de inventário e partilha. É muito comum, eu já fiz isso atuando na Defensoria Pública, eu pedi a habilitação de um herdeiro, no caso o companheiro, que ficou de fora daquele processo de inventário e partilha. Os herdeiros do falecido ingressaram com o inventário e partilha dos bens deixados, e não mencionar o companheiro. Eu ingressei com a petição de herança nos autos daquele inventário porque eu já tinha provas da qualidade de herdeiro. Aquele herdeiro, aquele companheiro, ele tinha provas de que ele era herdeiro, ele tinha fotos, ele tinha cartas, ele tinha comprovantes de endereço em nome dele, em nome do falecido, enfim. Eu tinha um conjunto probatório que me permitia comprovar essa qualidade de herdeiro. Então eu não disse, olha, eu não vou ingressar com a petição de herança, eu vou me habilitar nesse processo de inventário e partilha, porque eu já tenho provas da qualidade de herdeiro. E aí, feita a habilitação dele, o juiz aceitou a habilitação dele, consequentemente ele já passa a ser herdeiro e vai participar da divisão. Portanto, senhores, eu posso definir a petição de herança, finalizando esse tópico, eu posso definir a petição de herança com apoio na doutrina de Zeno Veloso. Eu estou apenas citando aqui o conceito dele, mas eu já dei um conceito para vocês, mas é sempre bom a gente ter um conceito fechado. Ele diz assim: a ação de petição de herança, petitio hereditatis, é a que utiliza o herdeiro para que se reconheça e torne efetiva esta sua qualidade e, consequentemente, lhe sejam restituídos total ou parcialmente os bens da herança com os frutos, rendimentos e acessórios. Ou seja, petição de herança nada mais é do que o direito que o herdeiro preterido tem de reconhecer, de pedir o reconhecimento judicial da sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, requerer a totalidade ou parte dos bens que ele caiba na herança. E acontece que essa petição, que é uma ação judicial, né, em face dos demais herdeiros ou do terceiros ou do cessionário, essa ação ela demora muito. E o Código permite que você faça reserva de quinhões para garantir o resultado útil desse processo de petição de herança. De nada adianta, patrimonialmente falando, né? Porque na petição de herança ele vai pedir o reconhecimento da qualidade, então ele vai ser declarado filho do falecido e consequentemente ele tem direito à herança. Agora, para ter direito à herança e para que ele receba essa herança, é necessário que a herança ao final do processo efetivamente exista, né? Então, para evitar que esse patrimônio, que a herança do falecido seja dilapidada pelos outros herdeiros, o Código permite que você ajuize e peça a reserva do quinhão, né? Você peça uma medida cautelar de reserva de quinhão para a proteção do seu direito. Se ao final você for reconhecido judicialmente filho do autor da herança, a herança já está reservada e devidamente protegida pelo Poder Judiciário. Então, é possível que você peça a reserva do quinhão, que você peça que o Poder Judiciário ele reserve o seu quinhão, a parte que você tem direito na herança com os frutos e rendimento. Senhores, feito esse conceito, eu pergunto, onde deve ser ajuizada essa ação de petição de herança? A doutrina faz uma diferenciação, ou seja, onde vai ser o foro competente? A doutrina diz, se já houve a partilha da herança, se já houve a divisão desses bens que ele pretende
obter para si, que ele pretende requerer. Se já houve essa divisão, a ação é proposta no domicílio dos demandados. Então você vai ajuizar a ação contra os outros herdeiros no domicílio desses herdeiros, ou se for um terceiro, no domicílio desse terceiro, ou se for um cessionário, no domicílio desse cessionário. Entretanto, se não tiver sido finalizada, né, a ação, a partilha, você vai propor a ação no juízo da partilha, no juízo do inventário, na verdade. Ou seja, se o processo finalizou, no domicílio dos demandados. Se ainda não finalizou, no juízo competente do inventário, ok? E essa ação, senhores, ela possui natureza universal. Lá na frente eu vou explicar a natureza jurídica da petição de herança. A petição de herança é uma ação de natureza real, é uma ação de natureza pessoal, é uma ação de natureza mista, ou seja, o que ela é para o direito. Lá na frente eu vou explicar. Agora eu quero discutir com vocês e trabalhar um ponto muito importante sobre a natureza jurídica. Eu separei esse ponto aqui da natureza jurídica lá da frente que eu vou explicar. Eu trouxe nesse momento para explicar para vocês que a petição de herança, ela é uma ação de natureza universal. Ela é uma universitas iuris. Onde é que está isso? Isso está no 1825. E ele diz assim: a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Ou seja, a petição de herança possui natureza universal, é uma universitas iuris, justamente pelo fato dela possibilitar, dela garantir que você busque todo o patrimônio da herança e não somente o bem que você tem direito. Você busca todo o patrimônio da herança porque ela tem natureza universal. Ela abrange todos os bens da herança. Daí a universalidade. Daí a universitas iuris. Ou seja, essa ação, diferentemente da ação reivindicatória, a ação de petição de herança, ela tem natureza universal, porque ela não busca um bem individual e específico. Ela busca toda a herança deixada pelo falecido, ainda que existam outros herdeiros, ainda que ele não seja o único herdeiro. Mesmo nesse caso, porque você poderia imaginar, mas Júlio, e se ele for apenas um herdeiro e não for o único herdeiro, existem outros herdeiros, então o correto não era buscar somente a parte dele? Não, a petição de herança possibilita, ela garante que você ajuize essa ação para buscar todo o patrimônio deixado pelo falecido, ou seja, ela possui a natureza universal, diferentemente da ação reivindicatória, que possui natureza específica e individualizada. Quando você ajuiza uma ação reivindicatória, por exemplo, o legatário que foi afastado da herança indevidamente, ele vai propor ação reivindicatória, porque nesse caso ele é um herdeiro específico e determinado, ou seja, ele vai herdar um bem específico e determinado. Então ele deve se valer da ação reivindicatória, porque a ação reivindicatória possui natureza individual, possui natureza determinada. Busca-se um bem específico e determinado, diferentemente da petição de herança, que busca a universalidade, que busca a herança como um bem universal. A gente estudou nas aulas anteriores que a herança é um bem imóvel por disposição legal e é uma universalidade jurídica, ou seja, é um bem imóvel e indivisível até a partilha. Isso está lá no artigo, está lá no tópico da herança e da sua administração. Lembra no 1791? Ele diz assim: a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse será indivisível. Ou seja, a herança é um bem imóvel
por disposição legal e de natureza indivisível. É uma universalidade jurídica. E essa universalidade jurídica, ela só vai ser dividida, ou seja, o quinhão de cada um só é conferido quando for feita a partilha. Até a partilha, a herança de natureza indivisível. E você poderia me perguntar, mas Júlio, e se já tivesse sido feita a partilha lá desses bens com os outros herdeiros, deixando de fora esse herdeiro peticionante? Lembre-se que essa partilha, ela não produz efeitos em relação ao herdeiro que foi afastado. Essa divisão, ela é ineficaz. Eu vou estudar lá na frente o tópico que fala dos efeitos da petição de herança. Mas essa divisão, essa partilha, ela é ineficaz e não nula em relação ao herdeiro que foi excluído. Por isso que essa petição de herança lhe permite buscar todo o patrimônio, porque a herança é uma universitas iure, é uma universalidade jurídica, e isso está no artigo 1825. Vou ler de novo. Ele diz assim: a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, então tem vários herdeiros, mas só um ajuizou a ação dele também tem natureza universal, poderá compreender todos os bens hereditários. Então no 1825 está a universalidade jurídica, a universalidade iuris da petição de herança, ok? Portanto, senhores, nesse primeiro momento, nessas noções introdutórias, eu trouxe para você o conceito de petição de herança, né? E esse conceito, voltemos para o 1824, eu só expliquei até agora, do 1824, esse artigo é muito importante, eu só expliquei até agora só a primeira parte. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela. Até aqui eu expliquei. Isso aqui é basicamente o conceito da petição de herança, como eu expliquei. Ou seja, o que ela pretende. Ou seja, eu já posso até adiantar aqui o objeto da petição de herança. Mas eu vou finalizar esse tópico e depois eu puxo o objeto para que a gente não se perca no meio do caminho, tá bom? Então a petição de herança nada mais é do que um pedido, do que um direito, do que uma faculdade conferida ao herdeiro para ajuizar, para obter judicialmente o reconhecimento da sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, obter a posse e a propriedade do direito sucessório, da universalidade jurídica, ou seja, obter a restituição da posse da propriedade no todo ou em parte da herança que lhe foi negada. E essa petição de herança, ela surge, essa necessidade de se ajuizar essa petição de herança, quando esse herdeiro foi afastado. E aí eu dei vários exemplos, né? O filho não registrado, o companheiro sobrevivente que não tem provas da sua qualidade de herdeiro, o testamento, né, descoberto depois da partilha. E expliquei também a reserva do quinhão, né, porque o herdeiro pode requerer a reserva do quinhão. Expliquei que essa ação ela possui natureza jurídica universal, né, universitas iuris, e expliquei a diferença entre petição de herança e ação reivindicatória. Ok? Feito isso, eu passo a tratar do objeto da petição de herança. Esse objeto está no 1824. Ou seja, quando eu digo qual é o objeto da petição de herança, eu quero responder a seguinte pergunta: qual é o conteúdo da petição de herança? De outro modo, eu quero saber qual é o destino dela, qual é a finalidade. Eu me sirvo da petição de herança com qual finalidade? Ou seja, para que eu ajuizo a petição de herança? Com que finalidade eu ajuizo a petição de herança? Ou seja, para que serve a petição de herança? Eu já respondi essa pergunta. Para que serve? Vamos lá? Você já deve estar imaginando aí. Ela serve para quê? Ela serve para buscar o reconhecimento da qualidade de herdeiro, primeiro objeto, e o reconhecimento ou recebimento dos bens. Então, o objeto da petição de herança, que está lá em 1824, está aqui, ó. Primeiro, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório, primeiro objeto. Segundo, obter a restituição da herança.
ou seja, receber os bens da herança. Então o objeto da petição de herança nada mais é do que o reconhecimento da qualidade de herdeiro e o recebimento dos bens que lhe foram indevidamente sonegados. Esse, portanto, senhores, é o objeto da petição de herança, ok? Terceiro ponto, quem pode propor essa ação? Ou seja, os legitimados. Vamos lá, o próprio artigo 1824 vai nos ajudar bastante. Primeiro, quem é o legitimado ativo? Ou seja, quem pode propor essa ação? Quem pode propor essa ação? Obviamente é o herdeiro legítimo ou testamentário que foi afastado indevidamente da herança. Os credores do titular daquela herança também podem ajuizar essa petição de herança, assim como os cessionários. Lembram que os credores, quando nós estamos lá na herança jacente, inclusive esses credores, eles podem pedir a habilitação dele no processo de jacência para receber o crédito. Aqui também eles podem podem ajuizar a petição de herança, porque eles vão receber o crédito que lhe é devido na proporção do que o herdeiro afastado teria direito. Então, quem pode propor ação? Herdeiros legítimos e testamentários. Quem mais? Os credores do titular da herança, obviamente, e também os cessionários. E quem vai ser a parte passiva? Ou seja, contra quem eu vou ajuizar essa ação? O artigo 1824 também nos auxilia. Ele diz, leio, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do direito sucessório e a restituição da herança, ou seja, objeto da petição de herança, ou parte dela, objeto da petição de herança. Contra quem? Olha só, aí já é a parte passiva. Contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. Perceba que o legitimado passivo é aquela pessoa que está na posse ou na propriedade da herança, mediante um título, ou simplesmente não possui nenhum título, mas se encontra na posse da herança. Então a doutrina fez a diferenciação, que eu posso ajuizar a ação contra o possuidor pro-herede, com H, pro-P-R-O, pro-herede, com H, herede, com H, H-E-R-E-D-E, pro-herede, ou seja, o possuidor que está na herança em razão de um título sucessório, ou seja, ele está na posse porque ele é um herdeiro. Então, posso ajuizar essa ação. Quando ele diz aqui, contra quem na qualidade de herdeiro, isso aqui é o herdeiro pro-herede, ou mesmo sem título, que é chamado possuidor pro-possessori. Do jeito que eu pronunciei, pro-P-R-O, pro-possessori, com E no final e 4 S, né? 2 S no primeiro, 2 S no segundo. Possessore. Ou seja, esse possuidor pro-possessori, ele tem a herança, ele se encontra na posse da herança sem nenhum título, mas ele está na posse da herança. Imagine o cessionário. Na verdade, o cessionário, ele está lá porque ele fez, né, ele adquiriu essa herança. Mas imagine o terceiro que alugou o prédio do autor da herança, que se encontra na posse daquele bem, ou seja, ele não é herdeiro, mas ele está na posse dessa herança. Portanto, esse possuidor, ele pode ser o legitimado passivo. Inclusive, a ação de petição de herança pode ser ajuizada até contra terceiros que se encontram na posse dessa herança. Então, percebam, os legitimados podem ser os ativos, né? Ou seja, os legitimados são os ativos, ou seja, o herdeiro testamentário ou legítimo, os credores ou cessionários, eles podem ajuizar essa ação, e os passivos, ou seja, contra quem eu vou ajuizar essa ação, podem ser o possuidor pro-herede, que está na posse em razão da sua qualidade de herdeiro, ou em razão do possuidor pro-possessori. Ele não tem a qualidade de herdeiro, mas ele tem a posse da herança. Inclusive, também eu posso ajuizar ação contra terceiros, que está lá no 1827. Vamos lá dar uma olhadinha. Ele diz assim: o herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros. Olha aí, mesmo em poder de terceiro, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário
pelo valor dos bens alienados. Então imaginemos que um terceiro está com a posse dessa herança. Eu posso ajuizar a ação contra ele, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário que passou a posse para este terceiro. Ok? Então aí são os legitimados ativos. Essa inteligência a gente retira do 1824 e também do 1827. Ok? Então, senhores, até agora nós estudamos as noções introdutórias e o conceito, ponto 1, que eu já expliquei. Estudamos o objeto da petição de herança, que estudou, né? Que também está lá em 1824, o reconhecimento da qualidade de herdeiro e a restituição da herança. Ponto 3, legitimados ativos, legitimados passivos, tá bom? E agora nós vamos estudar a natureza jurídica da petição de herança. Mas aí, para o áudio não ficar muito extenso, eu vou finalizar esse áudio e vou iniciar outro. Nesse outro eu vou estudar natureza jurídica da petição de herança, tá bom? Então, vou finalizar e daqui a pouco eu inicio com outro áudio falando sobre a natureza jurídica da petição de herança.